Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan é o jornalista José Marcos Taveira. Ele está aqui para falar sobre os rumos do jornalismo profissional diplomado. Quase matou Jonathan e eu do coração aqui. A gente pensava, será que o Zé foi levado por alguma enxurrada nessa chuva que não chegava aqui, mas está aqui com a gente. Zé, muito bom dia, muito obrigada por você ter vindo. Conta aqui pra gente, como que você avalia o impacto das redes sociais na prática do jornalismo profissional? Bom dia, Suelen. Bom dia, pessoal. Desculpe pelo atraso, né? A chuva, a gente teve que vir de canoa também. E pós-feriado também, né? A gente estava vindo numa ainda. ceia, a gente comeu muito. Quem é de bebida bebeu muito, aí tem que vir no outro dia acordar cedo, é difícil, né? Olha, eu queria dizer uma coisa interessante para você. Eu acho muito legal quando você fala a hora certa e o outro repita, né? Porque me lembra nos áureos tempos em que a gente começou em rádio, né? Eu comecei em rádio no final dos anos 80 e você não tinha internet, você não tinha... A única forma de você conseguir alguma informação era você fazer um rádio escuta. Você colocava um gravadorzinho de mesa, ali você ouvia as emissoras, né, grandes, e aí você decupava e fazia um noticiário para as emissoras. Aliás, eu comecei até aqui no sistema, né, junto com o Mar, junto com o Nivaldo, né, e isso lá em Andradina também. Naquela época, né, você ainda podia começar bem jovem, né? Então, eu tinha 15 anos de idade e eu já estava fazendo jornalismo, né? Por isso que eu já estou quase 40 anos nessa estrada, né? Legal. A rede social, como você perguntou, ela simplesmente mudou a forma de você fazer o jornalismo, né? O jornalismo, se você for pensar friamente, ele está intrínseco dentro da pessoa. Ele vem desde do tempo das cavernas, quando as pessoas sentiam necessidade de registrar um fato. Então, a simples opção de você registrar um fato, ele já pode configurar um jornalismo. Aí você fala assim, mas isso daí também não é história? História, jornalismo, está tudo ligado intrinsecamente. Mas é até uma questão, né? Eu sou professora de comunicação oratória, eu explico isso para os meus alunos. A gente evoluiu também por causa da fofoca, por causa da informação. Então, a gente tem, é da nossa natureza informar o outro. Então, quando a gente era pré-histórico, a gente tinha que avisar, olha, aquela terra tem animais selvagens, um mamute selvagem que vai engolir a gente, ou aquela ali, ó, tem um leão dormindo ali naquele lugar, ou aquele lugar tem bastante fruta em abundância. Então nós somos seres que compartilham informações precisas, porque elas garantiam a nossa sobrevivência, inclusive. Sim. Eu sempre dizia, eu dei aula na Toledo também sobre jornalismo online, né? E eu sempre dizia para as pessoas, o diferencial do jornalista é você estar caminhando aqui no calçadão de Araçatuba e você vê uma pessoa deitada no chão. Você vai passar por aquela pessoa e vai falar, poxa, é mais um mendigo e tudo mais. O jornalista, ele tem a curiosidade de saber por que aquela pessoa está ali. E aí, de repente, você vai atrás da história da pessoa, você descobre que ele era, vamos dizer assim, um pianista, né, que se envolveu com uma pessoa e acabou sendo traído, ou alguma coisa, como acontece na nossa vida, né? E algumas pessoas superam, seguem em frente, outras pessoas não. Mas a história dele está ali, e você vê isso retratado em filmes, né? O jornalismo, ele sempre foi o porto seguro das pessoas para saber sobre a informação. Você, como jornalista, já deve ter ouvido 500 milhões de vezes uma pessoa falando assim, olha, eu vi tal coisa na internet, é verdade? Isso. A minha mãe, praticamente, toda semana ela tem alguma informação que ela fala, Su, tal coisa eu recebi aqui, eu vi no Facebook, eu recebi no WhatsApp, isso é verdade? Aí eu fico até respiro aliviada, eu falo, que bom que ela tem essa preocupação de perguntar para uma jornalista se isso é verdade ou não é, antes de sair acreditando em tudo que vê. Com certeza. Antes da internet, né, o jornalismo ele era feito de uma forma muito diferente, né? Eu me lembro, por exemplo, que o noticiário, eu trabalhei muitos anos na Folha da Região também, e o noticiário chegava para a gente via Telex, noticiário internacional. Ou você pegava alguma coisa pelo rádio, que sempre foi uma grande fonte de informação, e sempre vai ser uma grande fonte de informação, né? As pessoas achavam que nos anos 50, quando surgiu a TV, que o rádio ia acabar, e não acabou. Depois que surgiu a internet, a TV, o jornal vai acabar, não acabou. Sempre vão ser um porto seguro de informação. O que acontece hoje, e eu acho que a gente vai discutir isso futuramente, é esse problema da divisão entre direita e esquerda. Se você vive numa bolha, as pessoas vivem numa bolha, isso é desde que o mundo é mundo.
né? As pessoas vivem nessa bolha e acham que a bolha dela é a melhor coisa. O que é essa bolha? É o seu grupo, a sua convivência, as pessoas que convivem com você, as pessoas que você respeita. Então, se você segue uma tendência, você gosta de ficar com pessoas que pensam igual a você. A gente gosta que as pessoas falem o que a gente quer ouvir. Com certeza. Isso é muito complicado. Toda pessoa que fala assim, não, eu gosto de ser criticado porque não sei o que, não sei o que. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém, né? Mas a crítica... ser contrariado, às vezes não é nem criticado. A gente está vivendo uma fase que as pessoas elas têm dificuldade em lidar com a opinião contrária. Sim, sim. Mas você aceita aquela crítica, você rumina você fica ruminando aquela crítica, e isso te ajuda a desenvolver o seu caráter, o seu profissionalismo. Né? O jornalismo, assim como qualquer profissão, você aprende com erros e acertos. Né? Então, o jornalismo antes das redes sociais, ele era uma coisa mais difícil de você se fazer. Mas tinha uma parte muito boa, porque o próprio jornalista, ele tinha que estar presente em todos os lugares para conseguir a informação. Eu fui repórter policial durante muitos anos e eu tinha contato e conhecia todos os policiais, militares e civis, porque você está todo dia ali pegando o boletim de ocorrência, você está lá conversando com o delegado, então você conhece o investigador, você conhece o escrivão, você conhece o policial militar, o coronel, né, o soldado que está ali na lida diária. Essas pessoas são as suas fontes, né? Você tem uma coisa garantida por lei, o jornalista, que é o direito a preservar a sua fonte. E aí, se você me pergunta assim, mas qual que é a diferença, por exemplo, de você... Eu tinha muita experiência e fiz faculdade já com muitos anos de experiência em jornalismo. Eu ia falar sobre isso numa outra pergunta aqui, sobre a questão do diploma, porque eu entrei na faculdade muito jovem, eu tinha 17 anos e eu fui fazer 18 no final do primeiro ano de faculdade. Mas eu falo que foi muito bom, porque apesar de eu ser muito jovem, eu convivi com os profissionais Sim. que atuavam na área e que foram fazer a faculdade, porque naquela época ainda estavam se decidindo se era necessário ter diploma ou não para ser jornalista. Inclusive, Jonathan Alves, o Zé Marcos é meu colega, meu parceiro de faculdade. Olha, então, ele... 2001. 2000 a gente começou. Terminou em 2004. 2001, 3, Você pegou 4. depois, então? Não, primeira turma. Tem razão, tem razão. A gente começou em 2001. 2001. É que é memória, né, gente? Já vai chegando um certo... É muita informação, é muita vivência, é muita experiência, muita história. A gente fica entregando. Então eu falo que eu tive a sorte de ter feito faculdade com metade da turma eram profissionais que já atuavam. Sim, então, assim, por mais que faculdade no começo seja muita teoria, a gente que viveu nessa turma de 2001, Jonathan, você nem era nascida ainda provavelmente? Sim, 2000, sou de 2000. Então, eu pude já conviver ali com questões e dúvidas que eles tinham e faziam, né, levantavam com os professores de quem já atuava. Então, isso foi muito legal. E eu ia te falar sobre isso. Você já estava ali há muitos anos atuando como jornalista. Sim. E aí foi lá procurar um diploma. Sim. Naquela época, você podia, por exemplo, até em rádio, em cidades menores, você podia atuar como jornalista, ou rádio, você podia atuar como radialista, depois mudou a lei, você tinha que ter... MTB? Não, o próprio radialista tinha que ter também, você tinha que fazer... Eu me lembro, quando eu vim aqui para Araçatuba, a gente teve que fazer um curso no Senac, um curso de 6 meses, para você ter o seu registro de radialista. É verdade, né? o registro de radialista. E foi ali, inclusive, que eu conheci o pessoal da Folha da Região e comecei a atuar na própria Folha da Região. Durante muito tempo, você era um jornalista provisionado na carteira. Você poderia atuar também como eu fui durante muitos anos. Até que o Afonso Toledo trouxe o curso de jornalismo aqui para Araçatuba, né? Ele me dizia, o Afonso, para quem não conheceu, que foi o pai do Bruno Toledo, né? Ele dizia, ele era engenheiro e ele dizia que era um jornalista frustrado, que o sonho dele, tanto que ele montou a agência interior. Nossa, ele tinha uma paixão pelo jornalismo. Ele revolucionou o jornalismo aqui em Araçatuba, né? E ele me falava que ele era um jornalista frustrado. Por isso que ele montou o curso, porque ele acha que é muito importante você ter o cabedal, né? Você ter o ensinamento também. E quando esse curso foi formado, o pessoal, isso eu descobri depois, o pessoal que foi montar o curso ficou muito preocupado com a galera que já estava há muitos anos ali, porque a maioria dos professores era às vezes mais jovem, né, e tinha medo de a gente, por você conhecer, você criticar e você não tratar bem os professores e tudo mais. Essa era a visão que me contaram depois, né? Então eles separaram em turmas, pessoas que conheciam ou não, para poder ficar diferente, para não ter, entre aspas, baderna, alguma coisa assim. E aconteceu justamente o contrário, né?
o pessoal mais antigo era o que mais acompanhava, era o pessoal mais CDF que acompanhava. Eu mesmo, para você ter uma ideia, no final do curso, eu tinha 10 em quase tudo ali, porque você acompanhava, né? Eu saía, às vezes, para ir no boteco lá da frente, no Patas, para beber e conversar com os professores ali. E depois que eu acabei de me formar, eu virei professor também, porque já me chamaram para você juntar experiência e tudo mais. Quando eu falei para você esse lance da fonte, eu sempre achei que a gente deveria entregar a fonte se fosse requisitado e tudo mais, e coloquei isso na prova. Aí o professor meu de Direito me deu errada, eu fui questioná-lo, perguntei, mas por que, professor? Ele falou, não, senhor, você tem a fonte sua garantida pela justiça. O sigilo da fonte. O sigilo da fonte. Para a pessoa que não entende o que a gente está falando de jornalês, né, a fonte é aquela pessoa que te passa a informação. Isso. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu cobri uma vez a nossa cadeia aqui de Araçatuba, ela está fechada faz anos, mas ela funcionou durante muitos anos. E eu acompanhei muitas rebeliões ali dentro. Você entra numa cadeia, para quem não tem noção nenhuma, ali é um clima sempre muito ruim, porque as pessoas ali estão presas e elas querem... Só para a gente né? contextualizar, hoje em dia não existem mais cadeias, então o preso, ele fica, às vezes, passa uma noite na delegacia, se passar, e ele vai para o centro de detenção provisória. Então esse modelo de cadeia, como tinha antigamente, era bem diferente, e elas eram, muitas vezes, superlotadas, inclusive, esse modelo não existe mais. Quem é mais antigo vai se lembrar, porque não tem como você ter convivido com um lugar que tinha cadeia e rebeliões e não se lembrar. Então, para o pessoal mais novo, só para a gente contextualizar. Para quem não sabe o que é a cadeia aqui de Araçatuba, o que foi a cadeia, ela ficava ali do lado da Câmara Municipal. É um prédio que até hoje está abandonado. Isso, né? ao lado de um hotel. Ele pertence ao governo do Estado, né? E por isso que ainda não foi municipalizado, nem nada, igual o nosso Elefante Branco, que era o Hospital Modelo. Mas, para você entender o que é a fonte, por exemplo, eu tinha contato com todos os carcereiros e tudo mais. Uma vez fugiu uma pessoa de lá. E aí a informação oficial era de que ela tinha tido não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí uma pessoa, um funcionário me chamou e falou, olha, ele se fantasiou, colocou uma peruca e saiu pela porta da frente, da entrada. Então você, no jornalismo, você passa a informação oficial, mas fala assim, olha, mas nós apuramos, né, você tem a sua fonte, que realmente aconteceu isso, isso, isso. E as pessoas ficavam muito bravas, né? Mas como que você sabe disso? Eu falei assim, porque a gente está acompanhando no dia a dia, né? Sim. A gente teve uma cidade pequena uma vez que o prefeito foi assassinado aqui na região. E eu fui chamado para poder ir lá fazer a cobertura. Então eu fui, entrevistei todas as pessoas que conheciam o prefeito, ninguém sabia quem tinha matado. E entrevistei o vice-prefeito para saber o que ele ia fazer e tudo mais, né? E aí eu estava indo para casa, conversei com o delegado, ele me passou a informação de que o vice-prefeito tinha mandado matar. E aí mas ele não podia falar isso oficialmente. Ele não podia falar oficialmente, mas eu sempre discutia isso com os meus alunos, porque você tem que ter a confiabilidade da sua fonte, né? A fonte tem que acreditar em você. Só que a informação... E a fonte também tem que ser confiável. Sim, só que você trabalha numa fábrica, numa indústria, né? O jornalismo também é uma indústria. Então, naquela época, você tinha 4 jornais em Araçatuba e 2 emissoras de TV que cobriam, Globo e SBT. Né? Fora as emissoras de rádio também. Aí eu fui discutir aquilo com a minha chefia e a informação que eu tinha é que outros sabiam também. E aí, você segura esse furo ou você solta o furo? Em resumo, eu decidi soltar e fui o único que soltou, porque a informação que eu recebi que os outros iam soltar não era verdadeira, mas o delegado confiou. Entendi. E eu soltei. Qual é o resultado disso? No outro dia eu tinha que voltar para a cidade para poder cobrir de novo. O delegado, quando me viu na porta, falou assim, aqui na minha sala. Ah, meu Deus. E é claro, né, que você já viu o pai quando vai bater em você, ou a mãe que dá aquele discurso. Eu confiei em você, eu falei, mas eu estou falando para o senhor, a informação que eu tenho é que os outros vão dar. Eu liguei para ele e tinha informado isso antes também. Mas você sofre essas consequências também. O jornalismo, ele quando você faz um jornalismo de verdade, o que é um jornalismo de verdade? O jornalista, ele tem que investigar. Ele não pode se basear apenas em uma fonte, não pode, que é outro tema que eu acho que você vai falar, se basear apenas na bolha que ele convive. Né? Todos nós temos o nosso lado. É igual você perguntar sobre um time de futebol, para um narrador de futebol. É claro que ele tem o time dele predileto, né? Teve uma narração de um rapaz que ele fez da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no Brasileirão, acho que do ano passado. Eu não me lembro agora o nome dele, foi uma das pessoas que mais se destacou pela força como ele gritava quando o Palmeiras fez 4-3 no final.
E aquele narrador, ele saiu dali e ele foi ligar para o filho dele porque ele era botafoguense. Ele disse que ele ficou no estacionamento, ele não sabia o que queria falar para o filho dele. Mas ele narrou, e a melhor narração, eu sou palmeirense, para mim a melhor narração que tem daquela virada, né? E ele foi e deu o melhor dele ali, narrando o futebol de um time que estava ganhando do time dele, que ele sonhava que fosse o campeão brasileiro, que foi acontecer somente agora. Mas isso é um exemplo do que é uma pessoa que tem que trabalhar de forma idônea. O jornalista, ele tem o seu lado, obviamente. Ele foi criado em uma bolha, ele, na mesma bolha que você, que todo mundo é criado, ele tem os ensinamentos, as suas crenças e tudo mais, né? Os seus traumas. Mas uma palavra que você sempre ouve no jornalismo, eu me lembro principalmente em rádio, quando a gente fazia a chamada do jornal que a gente apresentava, né? E você ouve sempre, fala assim, um jornalismo imparcial, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A imparcialidade, ela não existe. Não existe. A gente, como jornalista, sempre divulga isso, porque você mostra para a pessoa, você quer mostrar para a pessoa que você não tem lados e tudo mais. Mas ela não existe. Não tem como você ser imparcial. Se nós três saímos aqui para cobrir um evento, nós vamos fazer de acordo com o que a gente aprendeu, a nossa experiência de vida, a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente viu aquilo. Os três vão cobrir um assassinato, né? Eu posso fazer, como tenho, por exemplo, sou mais velho, posso fazer de uma forma totalmente diferente de vocês e contar a mesma história. Um exemplo rápido, você tem uma pessoa, é uma história fictícia, né? Um senhor que cuidava da portaria de uma faculdade, né? Todo mundo conhecia o senhor porque ele estava sempre lá na portaria, né? E ele pegava a bicicletinha dele e ia para a faculdade, trabalhava e conhecia todos os alunos e tudo mais, né? Um belo dia ele sai com a bicicletinha dele e está chegando perto da faculdade, uma pessoa dirigindo um carro atropela e mata ele. Isso é fictício. Aí como que você vai dar essa notícia? O jornalista segue algumas regras, né, que a gente chama de pirâmide invertida, que é você pegar uma pirâmide e invertê-la, né, com a ponta para baixo. Significa que a parte mais importante ela vai estar em cima e a menos importante vai estar embaixo. Sim. Ah, mas como é que eu vou definir isso? Simples. Imagine que você vai entrar numa conversa de boteco. Como que você vai contar essa história, a história do seu João, por exemplo, nome fictício, que foi atropelado e morto? Você vai chegar no boteco, encontra, oi Sueli, você está bem? Tudo bem? Olha, hoje, às 5h30 da tarde, na rua tal, não sei o quê. Exato. Você fala assim? Não. O jornalista vai, ele começa assim, por exemplo, ele começa com hoje, né, no texto. Hoje é mais importante? Não, porque hoje, às 5h30, aconteceu não sei o que, não sei o que. Isso não é o mais importante. Como é que você define o gancho, que é um outro termo que a gente utiliza para isso, ou o lead da matéria? É você pegar a parte mais importante e começar por ela, né? O que chama a atenção. O que chama a atenção. Então ele era o quê? Era um porteiro. O porteiro, João das Neves, morreu na manhã, aí você vai usar, na manhã desta quinta-feira, atropelado por um carro quando ia para a faculdade onde trabalhava. Esse é o básico, é o que você vai direto. Algumas pessoas vão começar com hoje, às 8h30 da manhã, o porteiro, ou João da Silva, que era porteiro, por exemplo. É sempre importante a profissão para o jornalista, para você mostrar o que aquela pessoa faz. Sim. Você vai ver quando você dá entrevista, o que o senhor faz? Ah, eu sou porteiro, eu sou aposentado, sou não sei o quê. Estudante. A pessoa sempre se pergunta, mas o que ele era, né? Aí você coloca 35 anos, por quê? Ah, quantos anos ele tinha? Porque você fica chateado, fala, nossa, seu João era morreu. Tão novo. Principalmente se uma pessoa morre de uma doença, como câncer e tal. Quantos anos ele tinha e tal. E isso é importante você constar na matéria. Você vai dar informação dessa forma. Agora, se você é um jornalista mais antigo, e você sabe o que é um termo chamado nariz de cera, você sai de tudo isso e você vai fazer um texto assim. João das Neves adorava a sua profissão. Todos os dias, durante 35 anos, ele tinha uma rotina. Acordava, fazia o café da manhã para a sua família, se trocava, pegava a sua bicicleta, pedalava durante 10 quilômetros para poder chegar na faculdade, onde todos os alunos o conheciam. Nessa quinta-feira, os alunos
não vão ter humor. Nessa quinta-feira sua rotina foi quebrada. Seu João morreu após ser atropelado, assim, assim, assado. Você conta a história de uma outra forma. Sim. Se você tem um jornalismo factual, que a gente chama, que é isso que vocês é um fazem aqui jornalismo mais rápido. seco, sim, com a informação daquela morte e pronto. Sim. Ô Zé, desculpa te interromper, mas é pra gente só continuar um assunto que a gente tinha começado do diploma. A gente sabe que não existe jornalismo imparcial nesse sentido, até porque cada palavra tem um significado para cada pessoa. Então, às vezes, a gente troca uma palavra por outra e a gente muda totalmente o sentido daquela frase. Mas assim, hoje a gente percebe que é importante, em muitos casos, a gente se posicionar contra ou a favor de uma situação. Isso acaba sendo até mais transparente com o público, sim, não importa qual seja o veículo. Porém, tem muita gente que não está praticando um jornalismo, mas está ali dando a sua opinião sobre algum fato, sobre alguma pessoa, alguma coisa assim. E as redes sociais, claro, elas deram, por um lado muito bom, voz a todo mundo. Então, antes o que era restrito ao jornalista, eu sou de televisão, trabalhei quase 20 anos em TV, então a gente sabe que era uma via de mão única até então. Era o jornalista falando, mesmo no jornal impresso, falando com o público e a gente não tinha contrapartida do público. E as redes sociais, elas possibilitaram tanto que todo mundo possa ter a sua voz ouvida, quanto também que o público consiga interagir, consiga questionar, consiga perguntar. Como que você vê isso hoje com essas redes sociais, o futuro do jornalismo, com esse tipo de informação, que às vezes é só uma opinião, não carrega exatamente um cunho jornalístico ali por trás, mas vem com uma roupagem como se fosse um jornalismo? Olha, Suelen, eu sou jornalista e todo jornalista é um historiador. Então você já percebeu que eu gosto de contar histórias, né? Sim. Isso faz parte do jornalista. Se você não quer ser e jornalista, hoje em você não dia, conta histórias. Isso está muito forte e deram até um nome bonito, porque hoje em dia se chama storytelling, mas isso já existe há muito tempo. É que agora todo mundo usa nome bonitinho, né? Job e não sei o quê, né? Tudo tem um nome bonito. Eu me lembro quando surgiu as redes sociais, quando elas surgiram, o jornalismo, a gente não sabia o que fazer no jornalismo. Então eu ouvia muito das pessoas assim, olha, você tem que fazer ou escrever de uma linguagem que seja para as redes sociais. Então na época eu trabalhava no jornal impresso aqui. E aí eu me prontifiquei a entender o que era internet, a trabalhar com a internet, e o jornal investiu muito em mim, me mandou para cursos. Eu participei de um curso com o pessoal, um curso internacional em São Paulo, lá no Estadão, em que você tinha gente de todo o Brasil que tinha o mesmo problema. Como que nós vamos lidar com as redes sociais? O noticiário ele tem que ser menor e mais reduzido. Parece que estava pensando na geração de hoje, né? Quando surge o Twitter, por exemplo, quando surge o Orkut, essas redes sociais que muita gente não conhece, por exemplo, o próprio Orkut, que ele foi o prenúncio do Facebook, estava todo mundo no Orkut, antes você criava comunidades e tudo mais. Sim. O que você fazer com o jornalismo? Você não pode entregar o seu trabalho que você trabalhou ali, você levantou e jogar de graça na internet para as pessoas, né? Na redação da Folha, na época áurea, que a gente tinha uns 30 jornalistas ali dentro da redação, mais de 200 funcionários, a gente ficava discutindo como ia ser isso. E eu tive discussões com repórteres que não queriam participar disso. Eu não quero saber de rede social. Eu quero fazer o meu noticiário. Por quê? Você está acostumado a escrever aqueles textos enormes, né? E eu sempre defendo que o jornalismo impresso, ele é um berço muito bom para todo jornalista. Quando você escreve, você consegue trabalhar melhor em outras áreas. Você Sim. lê mais, né? Você sabe conversar mais, né? Você conta uma história melhor porque você tem aquelas regrinhas do lead e tudo mais. Como eu disse, é uma indústria, o repórter ele sabe fazer uma matéria, mas não é a versão dele que vai para o jornal no dia seguinte. Você tem um editor que é uma pessoa mais experiente, que pega aquelas informações, coloca numa página, resume tudo para poder sair essa informação. E também é importante a gente acrescentar aqui, que, desculpa te interromper, mas que num jornal, geralmente você tem também uma linha editorial que precisa ser seguido ou não. Então a gente vê hoje em dia, isso não tem praticamente bem definido. Um editor que vai ali dar um norte, uma linha editorial bem definida. E aí é o ponto que eu queria chegar. Você tem
o noticiário factual, mas você sempre teve o jornalismo opinativo. Você tinha o editorial, você tinha artigo, o próprio repórter, desculpa, o próprio repórter, se ele quisesse opinar sobre aquilo, tinha do lado a opinião dele. Porque você tem a informação em si, mas o repórter às vezes quer narrar alguma coisa que ele viveu, né? Eu, por exemplo, em Birigui, eu vivenciei uma infecção. A informação que eu tive é que umas crianças, 5 crianças, tinham sido contaminadas por uma merenda. Então, e são situações que causam indignação em quase todas as pessoas. Então eu fui lá para Birigui para poder fazer essa cobertura. Quando eu cheguei lá, era um campo de guerra, porque eram mais de 100 crianças. Os pais estavam lá. Teve uma hora que eu tive que guardar meu caderno e ajudar a carregar colchão. Então você vivencia isso, você passa isso. O que existe hoje em dia são jornalistas dando opinião em tudo. Então você não sabe mais se você acredita naquele jornalista. Porque se você é um cara de esquerda e vai assistir um noticiário de direita, uma emissora que é de direita, ele vai falar bem de quem é de convívio de direita. Se você é de direita e vai ver o pessoal é de esquerda, e a maioria dos jornalistas é de esquerda, você não confia porque você vê a pessoa literalmente defendendo um político que é de esquerda. E isso não pode. Não. Né? Se você é um apresentador, geralmente o apresentador ele opina, ele pincela algumas coisinhas, uma coisinha ou outra, mas você chama pessoas especialistas na área para poder opinar. Sim. Você conduz a entrevista, você leva aquilo para a entrevista. Mas o que acontece hoje é justamente o contrário. E o que acontece com a nossa profissão? Com que as pessoas veem o jornalista, que você não é mais jornalista, você virou militante. E Exato. isso não é só de um lado. Eu fico horrorizado quando eu vejo jornalista defendendo um lado. Isso de direita ou de esquerda. E às vezes, em alguns jornais muito pequenos, em cidades pequenas, ou alguns outros lugares também, a gente sabe que não é só a opinião, porque ela acredita naquilo. Tem muitos casos em que pessoas recebem dinheiro para falar bem ou falar mal de uma situação em que não necessariamente é a opinião mesmo daquele jornalista, mas ele acaba, jornalista entre aspas, né? Não dá para chamar de jornalista, Sim. mas que a pessoa acaba se vendendo ali para poder ganhar um dinheiro a mais para poder falar mal ou bem de alguma pessoa. Também é muito complicada essa situação. E as pessoas, elas têm um dom de generalizar. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho também com política. E aí você imagina o seguinte, você trabalha no jornalismo em si, a gente nunca quer falar muito de um determinado político ou outro, porque a gente acha que aquilo é a função dele, e se você estiver falando das coisas boas que ele faz, você vai estar fazendo propaganda para ele. Mas se tem alguma coisa ruim, é aquilo que vende jornal, é aquilo que toda a imprensa está presente. Então eu já vivenciei os dois lados. Aí você vai trabalhar na política. Para as pessoas, por isso que eu falo que todo mundo generaliza, né? As pessoas acham que nenhum político presta. Então, a Suelen, por exemplo, trabalha há muitos anos no jornalismo. Você sempre foi uma pessoa que seguiu à risca o trabalho e tudo mais, você vai lá, defende a população. Então vem uma onda, isso daí não é nem você, vem uma onda que te leva e aponta, fala, não, nós vamos colocar a Suelen como próxima vereadora de Araçatuba. Todo mundo vai lá, trabalha, a Suelen é eleita vereadora de Araçatuba. No mesmo dia, a sua bolha, as pessoas se afastam de você, porque acham que você está envolvido em corrupção. Todo mundo acha, isso é genérico. Isso no Brasil, até pelas coisas que a gente viveu nos últimos anos também. Isso não é só no Brasil, né? É em todo lugar. Você não vai ver isso, por exemplo, em cidades que as pessoas falam assim, ah, mas tem um deputado que anda de metrô em tal lugar, não sei o quê, mas se você for olhar lá, o custo de vida e tudo mais, é óbvio. Sim. É óbvio que existem políticos que não valem, como dizia meu pai, não valem a comida que comem, né? Assim como existe jornalista, assim como existe policial. Policial também é a mesma coisa, a pessoa vai lá e generaliza. Olha, nenhum policial presta e não é assim, né? É aquela... Médico também, todas as profissões são assim. Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas você
defende a polícia, você... Ué, mas por causa de 1, 2, 3 que são corruptos, você vai acabar então com a instituição? Sim. 1, 2, 3 médicos que abusam ou cometem erros ou que são... Então vamos acabar com o médico. Não vai ter médico mais no mundo porque tem 2, 3, 10, sei lá, que não fazem as coisas direito. Eu vou te dar um exemplo do que é a convivência, por exemplo, em política, só para a gente finalizar isso daí. Eu trabalhei com um vereador e a pessoa sempre pensa assim, né? O vereador não faz obra, o vereador que faz obra é o prefeito. Na verdade não é nem o prefeito, né? É empreiteiro e também não é nem o empreiteiro, é o cara que está lá ao final, o pedreiro que está lá com a mão na obra. Mas você trabalha num grupo. Você está dentro desse grupo, você quando vira vereador, qual que é a sua função oficial? É igual ao jornalista, a sua função oficial é informar os fatos dentro da verdade. O vereador, quando ele é eleito, a função do vereador é você fiscalizar o executivo e você criar leis. Essa é a função do vereador. Experimenta virar vereador. Você chega na porta da sua casa, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a população, aquela mesma população que critica, bater na sua porta para que você pague a conta de luz dela. Ô Zé, eu tenho um pai que foi vereador por 3 mandatos e eu não pude continuar em Araçatuba. Eu fui buscar trabalhei em outras cidades, fiquei mais de 15 anos fora justamente por causa disso, porque eu não conseguia trabalho aqui em Araçatuba, nem na Folha da Região, nem em lugar nenhum, na época, porque eu era filha de um vereador, e a filha de um vereador, como que a gente vai contratar uma pessoa que é filha de um político? Então, assim, eu vivi isso na pele, é bem complicado, mas como a gente está com o tempo mais limitado, e a gente tem aqui um espaço, uma última pergunta rapidinho, como você acredita que os jornalistas de verdade, jornalistas diplomados, ou mesmo os estudantes que estão hoje na faculdade para ser futuro jornalista, como que a gente pode, como todos podem, se destacar e também continuar nessa missão de informar de uma forma, vamos dizer assim, imparcial, no sentido de não defender um lado de forma velada, que esse é um problema, né? Às vezes as pessoas, algumas fingem que são imparciais, mas na verdade elas estão fazendo isso de uma forma velada, estão defendendo um lado. Como a gente pode fazer isso hoje em dia, nesse mundo com rede social, nesse mundo que todo mundo cria fake news, espalha fake news, gente que não é jornalista, mas veste uma imagem como se fosse de jornalista? Eu sempre converso com jornalistas novos. É óbvio que eles vão ser fã de um determinado jornalista. A Suelen, para mim, é um exemplo de jornalismo e tal, não sei o que. Eu falo para ele assim, olha, saia da sua bolha. Não fique apenas na sua bolha. Tenha curiosidade de saber por que aquela outra pessoa está defendendo determinado político ou determinado assunto. Você pode ser de esquerda e você pode ser de direita. Isso é um direito seu. Mas você tem que entender, tem que tratar todos da mesma forma. Por quê? Primeiro, você vai ter uma coisa que é muito importante no jornalismo e que a gente demora anos para conseguir, mas segundos para perder, que é a credibilidade. Eu trabalhei com política há muitos anos, cobrindo a Câmara e tudo mais, e eu tinha contato com todos os vereadores, todos ali. É claro que alguns não vão gostar do que você publicou, é óbvio, porque se você publica a verdade, você vai ofender, entre aspas, várias pessoas. Sim. Mas entenda as duas bolhas e trabalhe com as duas bolhas. Você é jornalista, você não é militante. Esse daí não pertence a nenhuma bolha, no caso. Não, você pode pertencer, isso é natural. Sim. É igual torcer para um time. Você é repórter de campo, você vai lá torcer. Você tem seu time predileto, seu jogador predileto. Mas você tem que tratar todos da mesma forma. E mais, respeitar quem tem opinião contrária sua. Respeitar quem tem opinião contrária sua também. Né? Agora, com relação a fake news, isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Né? As pessoas fazem fake news. Como que você lida com isso? Vá diretamente ao seu porto seguro, que é aquele seu jornalista que você tem confiança para saber. Logo que surgiu a internet, existiam também páginas que lidavam e lidam até hoje com isso. Né? Sai uma notícia de que o prefeito fez não sei o que. Aí você fala, não, peraí. Aí vai lá falando assim, é fake news, o prefeito não fez isso, não sei o que. Mas tem um monte de gente que não acredita nem nessas páginas. Sim, aí né? É complicado. Aí gente, difícil. Esse é o Zé Marco, jornalista. Hoje o papo está muito bom. A gente poderia continuar aqui conversando muito mais tempo, mas a gente não tem mais tempo, né, Jonathan? Dois contadores de histórias se juntam. Exato. Aí pronto, né? Muito obrigado, Zé. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição, sempre que precisar. E amanhã a gente vai entrevistar a sexóloga Larissa Oliveira. Ela vai falar de empreendedorismo de mercado no sex shop.
Quer dar um tchau, Jonathan? Jornal da Manhã, Araçatuba.